Olá, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e também com a sua família. Meu nome é Rafael Bandeira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus a respeito de fé e incredulidade. E quais são os resultados da fé e também da incredulidade. Qual é o poder de Deus? Qual é a limitação do poder de Deus? Tudo isso nós vamos ver na palavra de Deus hoje. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, agradeço a Ti por mais um dia de vida que o Senhor me concede e concede aos meus irmãos. Agradecemos pela palavra que o Senhor nos dá neste dia. Eu peço que o Senhor me use como um canal de bênção para que possa, Senhor amado, transmitir a Tua palavra a essa pessoa que me ouve e assim ela possa ser abençoada com essa palavra. Que o Espírito Santo me use como um canal e que o Teu Espírito Santo opere na vida dessa pessoa para que ela compreenda, receba esta palavra e assim tenha a sua fé aumentada. Assim eu te peço em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, o texto é Novo Testamento, está no livro de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. E esse texto diz assim: Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Esse é o texto. Nós vemos aqui que Jesus volta para a sua terra e lá começa a ensinar. E as pessoas começam a questionar: de onde é que vem essa sabedoria? O que é isso que nós estamos vendo aqui? Esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão do Tiago, do Judas, do Simão? As irmãs dele não vivem aqui entre nós? Como é que pode essas maravilhas serem operadas pelas mãos dele? E Jesus disse: Em verdade eu digo que o profeta não tem honra na sua casa. Ele não é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E a palavra de Deus diz que Jesus não pôde fazer ali grandes milagres, ou como nós lemos ali, nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos doentes. E por que Jesus não pôde? Veja que não é que ele não quis, ele não pôde fazer milagres. Porque o último versículo que lemos, que é o versículo 6, diz: Jesus admirava-se da incredulidade deles. Por causa da incredulidade, Jesus não pôde operar na sua terra, onde ele era conhecido entre os seus. É a incredulidade que limita
o poder de Jesus nas nossas vidas, que é um poder ilimitado. É um poder ilimitado. Mas a nossa incredulidade é capaz de barrar essa atuação, este poder nas nossas vidas. Muitas vezes, as pessoas deixam de receber uma bênção, um milagre, uma cura, porque o canal de bênção que Deus vai utilizar é uma pessoa que ela conhece e que por ter vivência, por ter crescido com essa pessoa, por ter familiaridade e proximidade, ela não consegue crer que aquela pessoa pode ser usada por Deus para realizar um milagre. Porque ela abstrai da mente dela de onde vem o poder e foca o canal que está sendo usado para a manifestação desse poder. E a questão não é o instrumento que está sendo usado. É quem tem o poder para manifestar e fazer surgir o milagre ou a cura. Às vezes a pessoa que vai ser usada é alguém que, um servo de Deus, que ainda está sendo trabalhado por Deus na sua vida, de repente tem uma personalidade fortíssima, estressado, nervoso, mas se converteu, está com um coração sincero diante de Deus, buscando transformação, buscando dia a dia a sua santificação. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. E Deus usa aquele que Ele quer. Não somos nós que vamos escolher quem Deus vai usar. Deus usa quem Ele quer. E às vezes nós limitamos o poder de Deus porque aquele que Deus quer usar, nós não cremos que Deus vai usar justamente aquele. E eu conheço, ele é nervosinho, ele é estressadinho. Não é possível que Deus vai usar ele. Eu me lembro no texto bíblico de Tiago e João, que eram chamados de Boanerges, né? Filhos do trovão. Num dado momento, Jesus vai visitar samaritanos e os samaritanos não recebem Jesus, não os recebem. E eles, irados com isso, dizem: Senhor, o Senhor quer que nós façamos como Elias, que oremos para que desça fogo do céu e consuma a todos eles? E Jesus fala: não é assim, eu não vim para destruir, é devagar. Mas percebam que eles criam, veja, eles criam que se eles orassem, pedindo para descer fogo do céu ia descer. Eles criam. E será que não ia acontecer? Será que não? Então nós temos que tomar um cuidado de nós não limitarmos o poder de Deus nas nossas vidas pela nossa incredulidade. Ou por não crermos que vai acontecer, ou porque nós não cremos que Deus vai usar determinada pessoa para isso acontecer. Às vezes Deus quer usar aquela pessoa, Ele fala: posso orar para você? Você fala: pode, por educação, mas você não bota fé. E realmente você não vai receber. Porque talvez aquele era o instrumento a ser usado, mas você não quis receber. Você não acreditou, não vai receber. Tiago, eu quero ler aqui para você. No capítulo 1, versículo 5 diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense esse homem que alcançará
alguma coisa do Senhor. Tiago está dizendo: não pense você que vai receber alguma coisa do Senhor se você orar sem crer. Orar por orar, pedir por pedir, não vai receber. Peça sem duvidar, diz Tiago. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Se proceder dessa forma. Jesus, em Mateus, no capítulo 8, esse é esse mesmo. Mateus capítulo 8, no versículo 5. Não, é capítulo 20. Esse aqui nós vamos ler também mais à frente. É Mateus 20. Mateus 21, versículo 21. Tá? Mateus capítulo 21, versículo 21. Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração crendo, vocês receberão. Então veja, Jesus disse: tudo o que pedirem em oração crendo, vocês hão de receber. Mas tem que crer. Tiago disse a mesma coisa, com outras palavras, dizendo: se o homem pede, peça com fé. Não pense tal homem, ou seja, aquele que pede, mas duvidando, que vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai. Não vai receber. O primeiro texto que nós lemos, nós vemos que Jesus se admirou da incredulidade das pessoas e por isso ele não pôde realizar milagres ali. Mas nós vamos ver um outro texto agora, que Jesus se admira pelo oposto. Se admira da fé que ele está vendo e que até então ele não tinha visto. Esse texto é Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Jesus diz assim, o texto diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. A outro digo: venha, e ele vem. Ao meu servo digo: faça, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos iriam do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Veja o contraste. O primeiro texto que nós lemos, Jesus se admirou em razão da incredulidade das pessoas e por isso lá ele não pôde operar milagres. Mas aqui, nesse texto que nós lemos agora, o oposto acontece. E Jesus se admira de uma fé que ele ainda não tinha visto. Ele diz: em verdade eu digo, nem em Israel eu vi uma fé como esta. Perceba, é um homem
que não tem familiaridade com Jesus, não tinha proximidade, mas soube, de alguma forma, que esse Jesus tinha poder para curar. Ele vai até Jesus, relata o que está acontecendo. Jesus, eu vou lá curar. Ele diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sei como é que funciona esse negócio de autoridade. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo vem e ele vem. Eu falo para ele faz isso aqui e ele faz. E eu sei que o Senhor tem poder sobre enfermidades e doenças. Então, se o Senhor disser daqui uma palavra, eu sei que o meu servo, lá onde ele está, ele vai ser curado. E aí Jesus fala, aí, deixa eu contar um negócio aqui para vocês. Nem em Israel eu vi um negócio desse aqui, uma fé como essa, eu não vi. Vai, porque ele vai ser curado. O texto mais à frente, se nós lermos, diz que imediatamente aquele servo, lá onde ele estava, ele foi curado. Por quê? Porque alguém simplesmente creu, sem duvidar. Não sabia quem era Jesus, eu ouvi falar que ele cura. Não conhecia, não viveu comigo, mas eu sei como é que funciona esse negócio de autoridade. E ele tem autoridade. Então, se ele mandar, vai acontecer. Dá uma palavra só a Jesus e eu sei que ele vai ser curado. E assim aconteceu. É a incredulidade que limita ou impede o milagre de Jesus nas nossas vidas. Eu quero ler um outro texto. Mateus, capítulo 15. Versículo 21. Diz assim. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou, mulher, grande é a fé que você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Aqui uma mulher cananeia vem pedir a Jesus por um milagre. No primeiro momento, Jesus diz, olha, eu vim para os filhos de Israel. Não é certo eu dar a outro, no caso aqui ele usa o termo cachorrinho, que é uma analogia, né? Imagina uma família, né? Os de Israel são os da casa, então ele fala, não é certo eu dar para os da casa, dar o cachorrinho é tudo que eu vou dar para os da casa. E ela falou assim, Senhor, é verdade, mas das migalhas que caem, os cachorrinhos se alimentam. Em outras palavras, ela está dizendo, olha, qualquer coisinha mínima que seja que cair aqui, a gente se alimenta e a gente sabe que a gente vai ser abençoado. E Jesus se admira mais uma vez e fala, mulher, grande é a tua fé.
Apesar de Jesus dizer, eu vim para os filhos de Israel, a fé daquela mulher atraiu uma bênção para a vida dela. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. E a filha dela foi curada. Enquanto alguns limitam o poder de Jesus nas suas vidas, outras, sem duvidar, estão sendo abençoadas. Dizendo, Jesus, uma migalha, me dá uma migalha, que já é o suficiente. E Jesus diz, grande é a tua fé, que seja feito conforme você quer. Esta é a palavra de Deus para você refletir hoje. Não julgue o instrumento que Deus está utilizando para te abençoar. Se alguém se oferecer para orar por você, não diga só por educação, não, tudo bem. Mas lá no seu inconsciente pensando, aqui, aquele irmãozinho, né, que não está com vestido da maneira que te chama a atenção, simplesinho. Meus amados, nós sabemos, por experiência nós sabemos, que os irmãos mais simplesinhos são os que estão mais cheios do poder de Deus. Justamente porque eles são simples, eles não são soberbos, eles não são arrogantes, eles têm um coração exatamente do jeito que Deus quer. E aí emana da vida deles poder de Deus. Então não limite o poder de Jesus na sua vida. Vá pelo conselho de Tiago. Vai pedir, peça, crendo. Não duvide. Porque aquele que duvida não vai receber coisa alguma do Senhor. Lembre-se das palavras de Jesus, dizendo tudo que vocês pedirem em oração, crendo, vocês hão de receber. Lembre desses exemplos que nós demos aqui, de Jesus admirado, dizendo, mulher, grande é a tua fé. Uma mulher que disse, Senhor, uma migalha que cair para mim aqui tá bom, é tudo que eu preciso. E ele, grande é a tua fé. Recebe e seja feito conforme você quer. Outro dizendo, Senhor, uma palavra só. Eu estou aqui, meu servo está lá, está doente lá, mas se o Senhor disser aqui, ser curado, ele vai ser curado lá, porque eu sei que o Senhor tem poder. Eu creio, eu sei como funciona essa coisa de autoridade. Não se deixe perder a bênção de Deus na sua vida por conta da incredulidade. Ou por não crer que Deus vai usar uma pessoa específica para trazer à sua vida a bênção que você precisa. Ou por simplesmente não crer. Eu acredito em Jesus, você até acredita que o Senhor pode fazer, mas não crê que Ele vai fazer. E se você não acreditar que Ele vai fazer, apenas acredita que Ele pode fazer, você não vai receber. Porque você acredita que Ele pode, mas não acredita que Ele vai. Reflita nisso. E peça a Deus que lhe conceda a graça de ter a sua fé aumentada. Me vem agora à mente que Jesus, um dia, um pai o procurou porque o seu filho estava endemoniado. Os discípulos de Jesus tentaram expulsar e não conseguiram expulsar aquele demônio. E aquele pai vai até Jesus e relata o que aconteceu e fala, os seus discípulos tentaram, mas não conseguiram. E Jesus fala assim, você crê que eu posso fazer? Ele fala assim, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Que coisa, né? Eu creio, mas eu também preciso de ajuda na minha incredulidade. Eu enxergo ali um homem pedindo ao Jesus, me ajuda a aumentar a medida de fé que eu tenho. Eu creio, mas eu ainda preciso que isso seja aumentado. O filho dele foi curado. Então, se lhe falta ainda mais fé, peça a Deus. E eu tenho pedido.
Peço a Deus, aumenta a fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se expõe a ouvir a palavra de Deus, mais a medida de fé é acrescentada na sua vida. Eu quero ler aqui para finalizar. Hebreus. Capítulo 3, deixa eu ver se é 3, que eu não anotei, agora vou recorrer à memória. Isso, capítulo 3, versículo 7 diz assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação, no deserto. Se hoje você ouviu a voz de Deus, se você ouviu o Espírito Santo, se Ele falou contigo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração e creia, porque tudo aquilo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.